Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a invasão da Ucrânia. No caso, teve algumas atualizações sobre isso e eu sinto que essa guerra tá chegando perto do final, graças a Deus, porque guerra é sempre algo ruim. Então vamos comentar sobre isso, né? Vamos comentar sobre a invasão da Rússia pela Ucrânia, porque eu não sei se você tem visto os jornais, né? A Ucrânia invadiu a Rússia e ninguém entendeu por que a Ucrânia invadiu a Rússia, como que foi essa invasão. Tipo, como que os caras deixaram, né? Então vamos lá. Aqui você tem o mapa da Europa e o mapa da Ucrânia. Esse mapa interativo aqui é bem interessante porque ele mostra a frontline e mostra, né, as atualizações que tem de ganhos de terra e coisas do tipo, né? Por exemplo, Kharkiv, ó, tá sendo invadida há muito tempo, os caras não conseguem avançar aqui, tá tendo muita resistência da Ucrânia nessa parte especificamente, mas você vê que a Rússia pegou boa parte aqui, né, da região sudeste da Ucrânia, né? Fez uma faixa aqui de terra, né? A Ucrânia é esse país aqui, e aqui seriam os pedacinhos que eles perderam para a Rússia, basicamente, até agora, né? Tá contestado essas regiões aí. Uma coisa importante que muita gente vai falar é o que são essas regiões que estão com delineamento preto, né? Então essas são regiões que já tinham sido, né, pegas pela Rússia, né? A Crimeia foi pega pela Rússia, acho que em 2014, e Donetsk é uma região que teria se rebelado, entre aspas, mas que seria mais uma dessas regiões, né, que estaria sendo financiada e recebendo muito armamento e coisas da Rússia, porque desde 2014 a Ucrânia tem vivido, né, essa guerra civil, só que essa guerra civil não estava tão, né, como posso dizer para você, tão quente assim como ficou depois que a Rússia invadiu de vez, né? Então a Rússia invadiu essas partes aqui e a Ucrânia está tentando retomar esses territórios, embora aqui o negócio tá complicado, né? Tipo, aqui você vê, né, as faixas de batalhas e coisa do tipo, principalmente nessa região aqui, né? E você vê que realmente o negócio tá sinistro ali, muitas batalhas, muitas baixas, tem vários vídeos aí bizarros da guerra. E agora, recentemente, parece que as coisas andaram mudando. Por quê? Vamos lá. A Ucrânia, ela só tá vencendo, vamos dizer assim, ela só tá conseguindo fazer frente à Rússia porque o mundo inteiro tá dando dinheiro infinito para a Ucrânia e também tá dando armamento para a Ucrânia. A Ucrânia, ela não tinha armamento suficiente para lutar contra a Rússia, nem para vencer a própria guerra civil que estava acontecendo, mas recebendo tanques, mísseis, tudo, drones e tal do Ocidente, da OTAN, aí eles estão fazendo uma frente forte aí contra a Rússia e a Rússia tá tendo bastante dificuldade para pegar e avançar dentro do território. E a gente está vendo uma guerra de atrição, né? Que, no caso, é uma guerra que, tipo, os dois lados estão conseguiram chegar em até um stalemate, né? Chegaram num ponto onde ninguém consegue mais avançar, sabe? Tipo, para você fazer um pequeno ganho de terra, para você fazer um pequeno ganho de território, você teria que perder muito, você teria que pegar e lutar muito, né? Então, no caso, não tá mais tendo aquela guerra de movimento, que foi o começo da guerra, que tava, tipo, vários helicópteros e coisas do tipo, muita gente viu esses vídeos, né? Então a guerra tá parada assim já vai fazer um tempo, já vai fazer alguns anos, na verdade, né? Que tá assim, que não parou. E você fica até triste de pensar que já faz alguns anos, né? Por exemplo, Kharkiv é uma cidade que tá sendo contestada desde o começo. A cidade virou uma ruína, basicamente. Só tem destruição aqui. Essa cidade não existe mais. Mas aí, beleza. O que está acontecendo para mudar? Tá rolando basicamente mudanças políticas que podem acabar com essa guerra. Porque o Ocidente aparentemente está parando de financiar, né, a Ucrânia. A Alemanha vai cortar pela metade os investimentos dentro da Ucrânia. Os Estados Unidos já falou também, né, que, bom, parece que, aliás, os Estados Unidos não, o Trump falou, né, que parece que ele não vai estar mais investindo dinheiro na Ucrânia após, né, ele chegar no poder. Se o Trump pegar e for eleito, então muda muito a situação da Ucrânia. Pode ser que os Estados Unidos parem de investir dinheiro lá e, como você ouviu, né, essa guerra está sendo financiada pelo Ocidente e se não fosse pelo Ocidente, a Ucrânia provavelmente não teria conseguido fazer frente à Rússia, né? Então, sim, são soldados ucranianos, sim, é uma guerra da Ucrânia, mas o dinheiro, os equipamentos está vindo todo do Ocidente, né? Todo o armamento, tudo isso, as munições, tudo vem do Ocidente. Então, se o Ocidente não vai financiar mais a Ucrânia está numa situação muito complicada, né? E a Ucrânia até buscou aliados e parceiros na Europa, mas parece que mesmo na Europa
tá tendo muita divisão se eles devem ou não estar financiando a Ucrânia. E, inclusive, né, como eu disse, a Alemanha vai estar cortando pela metade os apoios financeiros que eles têm mandado para a Ucrânia. E isso, com certeza, vai afetar bastante aí o futuro dessa guerra para o ano que vem, né? Então, a Rússia pegou e simplesmente aceitou uma posição de esperar, né? Então, a Rússia pegou e sentou e falou, tá, a gente vai pegar... Eles fizeram um ataque, inclusive, agora no verão, porque é a Rússia, né? Tipo, a Ucrânia fica muito perto da Rússia também, e a Ucrânia também sofre das mesmas coisas da Rússia. Então, quando chega o verão, aí é quando eles se movimentam. Quando chega o inverno, aí eles não conseguem fazer muita coisa, porque o inverno é muito frio, é muito complicado, o clima fica ruim, então os tanques não conseguem se movimentar. Isso foi uma coisa que ferrou, né, o Hitler na Segunda Guerra Mundial, isso é uma coisa que ferrou Napoleão, né, durante as guerras napoleônicas também, e aqui acontece também, né, ainda continua sendo um problema. E aí, bom, agora chegou a ofensiva de verão, não teve muitos resultados da parte da Rússia e parece que a Rússia simplesmente resolveu sentar e esperar, né? Sentar e esperar porque eles imaginam que vai ter disputas no Ocidente e essa guerra está sendo muito custosa, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, e eles simplesmente vão parar de investir, ou eles vão focar em outro lugar, como é o caso, né, de Israel, que aparentemente está começando, né, a ter disputas em Israel também. Então, eles estão vendo, né, de tipo essas disputas de Israel pegarem e chamarem a atenção dos Estados Unidos para os Estados Unidos pegarem e colocarem dinheiro lá, ou dividir pelo menos o dinheiro que eles pagam para a Ucrânia, assim, dando vantagem para eles. Então, nesse momento, a Rússia, ela pega, espera só simplesmente acabar matar a Ucrânia de fome, basicamente, né? Esperar secar esse duto de dinheiro que tá chegando para eles aí e tentar pegar e ver se eles conseguem depois, né, que acabar o dinheiro e o apoio internacional, terminar de conquistar a Ucrânia, né? E a Ucrânia, sabendo disso, obviamente, né, os caras também devem estar no desespero. Eles fizeram um ataque que ninguém estava esperando. E, inclusive, é um ataque que quebra um pouco das regras que foram colocadas, porque, assim, esses armamentos que estão sendo dados para a Ucrânia, eles têm uma regra, que é, tipo, utilizar eles somente em território ucraniano. Então, quer dizer que a Ucrânia pode usar os mísseis, pode usar as armas, os tanques e coisas do tipo, desde que eles estejam usando essas armas para defender o seu território, ou seja, dentro dessas regiões contestadas que a Rússia invadiu. Só que a Ucrânia agora começou a invadir a Rússia, do nada. Tipo, eles invadiram Kursk. Invadiram, inclusive, a maior batalha de tanques da história aconteceu na Segunda Guerra Mundial em Kursk, sabia? E eles invadiram aqui, né, e estão tendo ganhos territoriais absurdos. Já ganharam mais do que o Rio de Janeiro, se você for ver. E estão invadindo a Rússia, estão detonando tudo ali, a Rússia não sabe o que faz, os caras estão botando a mão na cabeça e tá todo mundo ali se ferrando. Ninguém esperava por essa invasão que a Ucrânia faria em cima de Kursk. E aparentemente, né, tipo, eles estão ganhando. Antes, pra você ter ideia, tipo, quando eu vi pela primeira vez, ó, eles estavam aqui mais ou menos. Então, praticamente, eles dobraram já e estão chegando em pontas de lança, avançando cada vez mais, pegando a Rússia numa situação onde eles não esperavam, então eles não estão preparados para essa defesa. Vamos ver como é que eles vão se reposicionar, né? E lembrando que isso está bem perto, né, da capital da Rússia, se você for ver, ó. Tá relativamente perto, tipo, sei lá, não é tão longe assim. E eles estão indo invadindo, pegando território. E por que eles estariam fazendo isso? Que ataque é esse? Qual é o sentido disso, né? Então, a Ucrânia, ela deve saber que tá ficando complicada a situação. E principalmente se o Trump pegar e ele for eleito, o Trump, ele vai provavelmente querer acabar com essa guerra de qualquer forma. Então, ele vai tentar, né, tipo, tirar o financiamento da Ucrânia e forçar a Ucrânia a fazer negociações de paz com a Rússia. E a Ucrânia deve estar invadindo a Rússia agora para tentar causar o máximo de dano possível e provavelmente conseguir fazer negociações melhores mais para frente. Então, isso é uma carta de tipo assim, olha, a gente devolve pra você a parte de Kursk lá que a gente invadiu, e aí você devolve, sei lá, uma parte melhor pra gente aqui, ou retorna mais. Por exemplo, digamos que eles devolvem tudo isso daqui, Zaporizhzhia, por exemplo, e ficam e entregam Donetsk e a Crimeia, entendeu? É uma coisa ruim que pode acontecer com a Ucrânia? Sim, terrível. Mas mesmo assim é uma situação melhor do que caso eles percam tudo isso daqui, entendeu? Então, se acontecer o pior nessa situação, que seria você parar de financiar a Ucrânia e a Ucrânia não ter mais como se defender da Rússia e eles tiverem que fazer negociação de paz, em vez de eles só pegarem e perderem mais da metade do país, ela vai que vira só um quadradinho o país inteiro, entendeu?
Então, em vez de virar só um quadradinho o país, talvez eles consigam fazer uma negociação melhor, dependendo de como essa invasão da Rússia tá acontecendo. E essa invasão tá sendo uma coisa que, tipo assim, beleza, a invasão a gente tá vendo vários vídeos dela e tal, dos caras pegando vários vilarejos, jogando a bandeira no chão, pegando vários soldados russos e coisas do tipo. Só que tem um ponto muito importante aqui, que é o seguinte: isso aqui tá dinamitando, basicamente, tá sendo um golpe muito gigantesco no Putin. O Putin tá se desgastando muito por causa dessa guerra, e mais ainda agora que a Rússia está sendo invadida, né? Já rolou muita situação ruim, muita coisa terrível. Tipo, teve a situação lá do Wagner Group que, tipo, se rebelou e tava indo pra Rússia pra tentar depor o Putin. Eles esperavam que o povo ia ficar do lado deles, no final o povo não ficou do lado deles. A Rússia tá vendo o que eles podem fazer pra pegar e pressionar mais ainda a Ucrânia. Uma dessas coisas é utilizar o estado fantoche deles do Belarus. Pra quem não sabe, o Belarus aqui... Meu mouse tá quebrado. Quando eu tô indo pra cima e pra baixo é porque o mouse, quando eu dou zoom out, ele vai dar zoom in. Então, Belarus aqui, no caso, tem um ditador, o Lukashenko. Esse ditador é super fechado com Moscou, super fechado com Putin. E esse é praticamente o estado tampão, né? O estado tampão da Rússia com a OTAN. E esse estado aqui é praticamente uma extensão da Rússia, de certa forma. Assim como a Transnistria, né? E outros estados aí que você tem, tipo, sei lá, Geórgia até certo ponto, né? Então, a Geórgia, embora que a Geórgia é complicado, a Rússia já invadiu a Geórgia também, já fez um monte de merda. A Rússia já invadiu muitos lugares, se você for para pensar, né? Bom, de qualquer maneira, então o Belarus está começando a colocar um monte de soldados aqui, tanques de guerra, nessa fronteira. Se isso acontecer, isso é perigoso pra caramba, porque tá muito perto, né, da capital de Kiev, e também a Ucrânia já tem... A Ucrânia atualmente ela tem um dos melhores exércitos do mundo, né? Porque ela tá super bem equipada e tem soldados com experiência muito grande. No começo, a Ucrânia não tinha equipamento e não tinha experiência. Só que a guerra aconteceu e o pessoal que ficou lutando lá começou a ganhar bastante experiência e tal, foi subindo de nível. Começaram a receber equipamentos muito bons do Ocidente, ganhando as melhores armas possíveis. E aí agora os caras têm o melhor exército do mundo, basicamente. Só que o problema é que eles não podem dividir esse exército. Aí vai dividir metade aqui e metade em cima. Embora que, como eu disse, isso virou uma guerra parada, né? Não tem mais. Virou praticamente uma guerra de trincheiras. Por quê? Que esse lugar aqui tá todo minado, só tem mina para todo lado, então tanques não conseguem passar e drone para todo lado também. Então é uma revolução na guerra moderna, né? Esses drones aí, esses enxames de drones que estão sendo utilizados pelos dois lados. Porque, pô, mano, é terrível. Você vê um helicópterozinho da morte, chega, explode do seu lado e você morreu, entendeu? É basicamente isso que tá acontecendo. E tem gente pra caramba morrendo. Provavelmente já deve ter morrido mais de 1 milhão de pessoas nessa guerra, só de soldados, tá? A gente não tá nem falando dos civis que morreram no dano colateral. O que é sinistro se você for parar pra pensar. E triste também, né? Porque uma guerra assim, mano, tipo, é bizarro. Tipo, a justificativa da guerra é basicamente a Rússia querendo tomar mais território, saca? Sendo que eles já são gigantescos, ou querer colocar mais distante o Ocidente, né? Que tava fechando o cerco em cima da Rússia. E é bizarro isso, né? Muito triste você parar pra pensar, né? Ainda mais que, tipo assim, tanto os ucranianos quanto os russos são povos irmãos, né? Então, são primos, vamos dizer assim, lutando entre si, fazendo uma guerra sinistra, né? Então é isso. Bom, quais serão os próximos episódios dessa guerra? Não faço ideia, vamos ter que esperar pra ver. Mas tá aí o vídeo, espero que você tenha gostado, muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.